Hoje a gente vai dar continuidade nas nossas aulas de geometria e nessa aula a gente vai ver quadriláteros notáveis e áreas de figuras planas. Então vamos começar aqui pelo trapézio. Então a definição de trapézio aqui é um quadrilátero, né, já que a gente está no quadriláteros notáveis, que tem pelo menos dois lados paralelos. Então, qualquer quadrilátero que tenha pelo menos dois lados paralelos é um trapézio. E esse trapézio pode ser de três tipos diferentes. Ele pode ser escaleno. Então, no escaleno, os dois lados que não são paralelos, os dois lados não. Esse é o símbolo de paralelos, né? Então, os dois lados não paralelos não são congruentes. A gente já viu o que é congruente. Congruente é aquilo que tem a mesma medida, né? Então, ele está falando aqui que no trapézio escaleno, os dois lados que não são paralelos não são congruentes. Então, eles têm medidas diferentes. Então, vamos desenhar aqui um trapézio escaleno. Ele tem que ter os dois lados aqui paralelos, né? Então, dois lados paralelos. E os lados que não são paralelos, eles têm que ter medidas diferentes. Então, por exemplo, um trapézio desse jeito. Esses dois lados aqui são paralelos. Eu vou colocar aqui A, B, C e D. AB e CD são paralelos. AB é paralelo a CD. E aqui AD, vamos supor que ele mede X. E BC aqui tem que medir Y, onde X tem que ser diferente de Y. Beleza? E se por acaso aqui esses dois lados tiverem a mesma medida? Aí ele é um trapézio isósceles. Então, no trapézio isósceles, os lados que não são paralelos, eles são congruentes. Então, aqui, no escaleno, eles não são congruentes, e aqui eles são congruentes. Então, são congruentes. Beleza? Então, se a gente for desenhar aqui, eu vou ter dois lados paralelos. E os lados não paralelos têm a mesma medida. Então, se eu tiver aqui E, E, G e H, EF tem que ser paralelo a GH, e aqui tem que medir X, e aqui medir X. Certinho? Então, escaleno, os dois lados aqui são diferentes, isósceles são iguais. E no retângulo, um dos lados dele tem que ser perpendicular, então esse é o símbolo de perpendicular, né? A
base. Então, num trapézio retângulo, um dos lados dele é perpendicular à base. Então, de novo aqui, vou fazer dois lados paralelos, e um deles aqui perpendicular à base. Beleza? Então aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. Vou escrever aqui I, J, K, L. E J é paralelo a KL. E L, aqui, IL é perpendicular a LK. Certo? Então, trapézio, dois lados paralelos, e ele pode ser desses três tipos. Agora outro quadrilátero. Agora o paralelogramo. No trapézio, a gente falou que ele tinha que ter pelo menos dois lados paralelos. Já no paralelogramo, ele tem que ter os dois pares de lados paralelos. No trapézio, a gente só precisava de um par. No paralelogramo, os dois pares têm que ser paralelos. Um paralelogramo pode ser considerado um trapézio? Pode, né? Se ele tem dois pares de lados paralelos, ele tem pelo menos um par de lados paralelos. Então, um paralelogramo ele pode ser um trapézio. Quer dizer, ele é um trapézio. Mas um trapézio não é um paralelogramo se ele não tiver os dois pares de lados paralelos. Então, para ser um paralelogramo, eu tenho que ter aqui esses dois lados paralelos aqui. E esses dois aqui também. Então, se eu tiver um paralelogramo A, B, C, D, o AB tem que ser paralelo a CD e AD, ABC. Beleza? Então, paralelogramo tem dois pares de lados paralelos. Um paralelogramo é também um trapézio, já que ele tem dois lados pelo menos paralelos. Só que um trapézio só é um paralelogramo se ele tiver todos os lados paralelos em pares, né? E um retângulo? Bom, o retângulo vocês já conhecem, mas o retângulo, a definição dele é que ele é equiângulo. Então, para ser um retângulo, o quadrilátero tem que ser equiângulo. A gente viu nas aulas passadas que um polígono equiângulo ele tem todos os ângulos iguais, certo? Então, no caso do retângulo, eu vou ter aqui a gente viu também soma dos ângulos internos de polígono. E no caso do quadrilátero, a soma dos ângulos internos, se vocês tiverem dúvida, vocês voltam lá nas aulas de polígonos. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero, é 360 graus. Se a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus e eu quero que todos os meus ângulos sejam iguais, meu ângulo interno aqui
do meu quadrilátero vai ser 360 dividido por 4, né? E isso vai dar 90 graus. Então, por isso, no meu retângulo, todos os ângulos internos são 90 graus. Então, para ser um retângulo quadrilátero, tem que ter os 4 ângulos de 90 graus. E um retângulo? Ele pode ser um paralelogramo? Pode, né? Eu acabei de falar que ele precisa ter 2 pares de lados paralelos. O retângulo tem esses 2 paralelos e esses 2 paralelos. Então, o retângulo é um paralelogramo. E se o retângulo é também um paralelogramo, ele é um trapézio também, porque ele tem pelo menos um par de lados paralelos. Mas um paralelogramo pode não ser um retângulo, né? Esse paralelogramo aqui que eu desenhei, ele não tem os 4 ângulos iguais aqui. Esse ângulo D e esse ângulo B, eles são menores que o ângulo A e o ângulo C, certo? Essa aberturazinha aqui, esse ângulo aqui, é menor que esses 2 ângulos aqui. Então, eles não são um retângulo, mas um retângulo é sempre um paralelogramo. E agora, os últimos quadriláteros notáveis aqui, o losango e o quadrado. O losango, ele tem que ser equilátero. O que é equilátero? Ele tem que ter os 4 lados dele iguais. Então, eu vou fazer aqui. Eu tenho aqui meu losango E, F, G, H. E eu tenho que os 4 lados têm que ter a mesma medida. Beleza? E o quadrado? O quadrado ele tem que ser as duas coisas. Ele tem que ser equilátero e equiângulo. Então vamos pensar. Meu losango, como a gente estava fazendo com os outros, ele é um retângulo? Não, né? Porque a gente viu que no retângulo ele tem que ter os 4 ângulos iguais, ele tem que ser equiângulo. Mas aqui vocês estão vendo que não é equiângulo, né? Esses ângulos aqui são menores e esses ângulos são maiores. Então, um losango não é um retângulo. E um quadrado é um retângulo? É, né? Vamos desenhar um quadrado aqui. Ele tem que ter os 4 lados com a mesma medida. Se ele tem os 4 lados com a mesma medida, ele é também um losango. Então, o quadrado é um losango. E se ele tem os 4 ângulos iguais, o quadrado é também um retângulo. Beleza? Então, é isso de quadriláteros notáveis. A gente tem o trapézio, o paralelogramo, o retângulo, losango e quadrado. Certo? A gente tem esses 5 tipos de quadriláteros notáveis. Depois vocês fazem as anotações disso, tentam voltar para ver o que eles têm em comum. Lembrando que o paralelogramo é um trapézio, o retângulo é um paralelogramo e um trapézio, o losango não é um retângulo, mas o quadrado é um losango e um retângulo. É também um trapézio, né? Porque ele tem um par de lados paralelos.
Um losango ele pode ter par de lados paralelos ou pode não ter. E aí vocês vão fazendo essas correlações. Algumas vezes caem coisas assim, é raro, mas eu já vi questões perguntando se... Questões de lógica, né? Todo quadrado é um retângulo, todo retângulo é um quadrado. E é bom então vocês saberem direitinho a definição, porque pode cair alguma coisinha dessas de lógica. Então vamos agora para as áreas de figuras planas. Começar com o triângulo. Bom, a gente já viu antes triângulo, e aí a formulinha da área, vocês já sabem, é base vezes altura sobre 2. Essa é a formulinha mais básica para a área de um triângulo. E aí o triângulo pode estar de vários jeitos, né? A gente tem vários tipos de triângulo. Aqui, esse triângulo tem um ângulo reto aqui, então ele é um triângulo retângulo. No triângulo retângulo, os dois catetos dele, lembrando que o lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa, então os dois catetos dele são a base. Então esse cateto aqui é a base e esse outro aqui é a altura. Se eu girar ele, vai dar a mesma coisa, né? Esse aqui vai ser a base e esse é a altura. Então, base vezes altura, dividido por 2. Tranquilo, né? E se ele for um triângulo escaleno? O que é um triângulo escaleno? É um triângulo que não tem nenhum dos lados iguais, né? Todos os lados aqui têm medidas diferentes. Nesse caso, a gente vai ter aqui a base dele. Então, todo esse lado aqui vai ser a base dele. E o segmento perpendicular a essa base, a gente vai desenhar um segmento perpendicular a essa base que encontra o vértice dele, né, lá em cima. E esse segmento aqui vai ser a nossa altura. Então, aqui é a base e o segmento perpendicular que vai encontrar o vértice oposto é a altura do meu triângulo escaleno. A mesma coisa, né, no retângulo, a gente pega aqui o segmento que é perpendicular a essa base. Só que aqui no triângulo retângulo ele já está mais fácil, né? Porque ele já tem um ângulo reto aqui, então os catetos é base e altura. Aqui eu tenho que traçar esse segmento aqui. E se eu tiver dois lados desse meu triângulo iguais aqui, eles têm a mesma medida, são congruentes. Que tipo de triângulo é esse? É um triângulo isósceles. No triângulo isósceles, a gente tem que esse lado aqui vai ser a base e esse outro aqui perpendicular a ele também, que a gente vai traçar do mesmo jeito que a gente traçou no escaleno, vai ser a altura. Se esse meu triângulo estiver invertido também aqui, eu também posso ter que essa é a base e eu traço uma outra altura. Mas normalmente quando ele é isósceles é mais fácil fazer desse jeitinho aqui. E aí, mesma coisa, base vezes altura sobre 2. E quando ele tem os três lados iguais, ele é um triângulo equilátero. E aí, tanto faz, um dos lados dele vai ser a base. Vou traçar do mesmo jeito que eu tracei antes. Esse segmento perpendicular aqui vai ser a altura. Essa é a forma mais tradicional de calcular a área dos triângulos, mas tem algumas formulinhas especiais que a gente vai desenvolver elas nas próximas aulas, mas eu já vou deixar anotadinho aqui para vocês. Então, uma outra formulinha para a área. Quando você não tem, por exemplo, nesse caso, você não tem essa altura, o que você tem? Você tem
um ângulo qualquer aqui, eu vou chamar ele de alfa. Você tem esse ângulo, e aí você vai calcular a área assim. A área é igual. Essa medida aqui que a gente tinha chamado de B, né? B vezes o outro lado que forma esse ângulo. Então, aqui vai ser meu A. Vou só mudar de cor aqui. O meu A. Então, vai ser D vezes A vezes o seno desse alfa. Seno de alfa. E tudo isso do mesmo jeito que antes. Sobre 2. Certo? Então, se por acaso você não tiver essa altura, para usar na fórmula da altura, você pode pegar os dois lados que formam o ângulo que você tem. Então, A vezes B, vezes o seno desse ângulo, sobre 2. E outra formulinha que a gente vai desenvolver depois mais para frente é para triângulo equilátero. Então, essa aqui é só para equilátero. Não pode confundir, só para equilátero. Por quê? Porque ele tem os 3 lados dele medindo a mesma coisa. Então, os 3 lados dele aqui vão ser o B ali, né? O B, tanto faz aqui, que eu chamei de L. Se você tiver um triângulo equilátero, a formulinha dele aqui vai ser L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Depois a gente vai voltar nessa fórmula nas aulas seguintes para deduzir ela, mas essas são as 3 fórmulas possíveis de calcular a área de um triângulo. Base vezes altura sobre 2, B vezes A vezes seno do ângulo sobre 2, e para triângulos equiláteros, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E agora dos quadriláteros que a gente já viu. Então, eu coloquei aqui do trapézio, paralelogramo, retângulo e losango. O quadrado vai usar a mesma coisa, né, que o retângulo, já que eles são muito parecidos, a única coisa aqui é que ele é equilátero. Então, vamos começar pela fórmula do trapézio. Então, a fórmula do trapézio vai ser base maior, então base maior, mais base menor, base menor, tudo isso aqui, vezes a altura, dividido por 2. Então, base maior mais base menor, vezes a altura, que é só traçar aqui perpendicular a qualquer uma das duas bases, né, já que elas são paralelas. Então, base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Só isso. E aí, no paralelogramo? A gente falou que o paralelogramo, ele é um trapézio também, né? Então, eu posso usar a mesma fórmula para a área? Vamos ver. Vai ser base maior, só que aqui as duas têm a mesma medida, né? A base aqui, então as duas vão ser Bzinho. Então, vai ser base maior mais base menor, vai ser os dois Bzinhos aqui, vezes a minha altura, então, vezes altura, dividido por 2. Se meu paralelogramo é um trapézio, eu usei a mesma fórmula, só que aqui as duas bases dele têm o mesmo tamanho. Então, vamos ver o que acontece. Vamos simplificar essa fórmula. Aqui vai ser 2b, né? Então, vou aqui. 2b vezes a altura sobre 2.
E aí, 2b vezes a altura sobre 2, eu posso cortar aqui os 2 de cima com 2 de baixo. E no final eu vou ter que a área vai ser igual a base vezes a altura. Então, no paralelogramo, eu posso usar a mesma fórmula do trapézio, mas ela vai me dar aqui que a área é base vezes a altura. Certo? Do retângulo, a mesma coisa. O retângulo a gente falou que é um trapézio, já que ele tem 2 lados paralelos. Mas eu posso ir direto, e aí vocês já sabem que a fórmula do retângulo, da área do retângulo vai ser base vezes a altura direta. E aí para o losango é o mais diferente de todos. A fórmula dele, você vai traçar aqui, ligar os vértices opostos. Então eu liguei esse vértice com esse, e esse vértice com esse. A gente já deu o nome para isso. Ligar vértices que não são consecutivos, né? Não esse com esse ou esse com esse, são as diagonais da minha figura. Então, para o losango, a fórmula vai ser a diagonal menor, então desenho aqui, vezes a diagonal maior sobre 2. Então, em vez de base vezes altura, diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. E aí, para o quadrado, base vezes altura, também está certinho. Para quadrilátero, é isso. Então, agora, para encerrar, a gente vai ver a área do círculo e a área da coroa circular. Bom, a área do círculo, ela vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado. Só isso. A área é igual a πr ao quadrado. E a coroa circular? O que é uma coroa circular? É quando eu tenho um círculo dentro do outro e eles têm o mesmo centro. Então, um círculo dentro do outro com o mesmo centro. E aí eu quero essa partezinha aqui, que não é a intersecção dos dois. Então, o que eu quero? Eu quero a área do círculo maior. Vou colocar a área do cesão. Menos, vou colocar aqui, C maior. Menos a área do círculo menor. Não é? Essa área preta vai ser a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Então, isso aqui vai ser igual. A gente viu aqui em cima, vai ser π vezes o R ao quadrado menos π vezes o R ao quadrado. A área do círculo maior, πr ao quadrado, menos a área do círculo menor, πr ao quadrado. E aí tem o π multiplicando o R e o R. Eu vou colocar eles em evidência. Então aqui, vou colocar o π em evidência. Vai sobrar o quê? Vai sobrar R ao quadrado menos o R ao quadrado. E aí, essa é a área da minha coroa circular. πr ao quadrado, π vezes R ao quadrado menos R ao quadrado. Na dúvida, faz a subtração aqui, vai dar a mesma coisa. Certo? A aula de hoje ficou um pouquinho comprida, mas vocês têm a área de todas as figuras agora para resolver qualquer exercício de geometria plana.
Até a próxima aula e bons estudos para vocês!